Olá pessoal! Neste vídeo nós vamos implementar o tipo abstrato de dados pilha e vamos implementar utilizando primeiro arrays e depois utilizando ponteiros, né? Ou seja, fazendo uma estrutura encadeada, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com pilhas por meio de arrays ou vetores, né? Como eu queiro. O primeiro passo é criar o arquivo de cabeçalho da estrutura pilha, né? E eu já adiantei, como vocês podem ver um pouco, o trabalho. Eu basicamente copiei aqui, olha, as funções que estão no slide, não mudei nada, né? Tá aí a declaração das funções exatamente como no slide. A única diferença é que eu coloquei aqui em cima, olha, eu defini o que é um item. E a título de exemplo, eu estou definindo o item como sendo inteiro. Então, esse typedef int item é a mesma coisa de falar que item é a mesma coisa que int, né? Então, onde está escrito item, vocês podem imaginar que é um inteiro. A gente pode mudar isso para outra coisa depois, né? O objetivo aqui é a estrutura de dados pilha e não o que está lá dentro. Pois bem, eu tenho aqui, olha, um struct que eu chamo de struct pilha e é aqui dentro que eu vou definir o que tem na estrutura de dados pilha. Como nós estamos implementando uma pilha que utiliza array, obviamente nós vamos ter um array que eu vou chamar de itens. Eu vou declarar esse array de maneira estática para simplificar o processo, tá? Então eu vou colocar um N maiúsculo aqui, que lá em cima eu vou definir como sendo 1000. Então eu estou criando uma pilha que cabe em 1000 itens. É lógico que a gente pode melhorar isso, né, pessoal? Nós podemos facilmente alocar esse array de forma dinâmica e, eventualmente, alterar o tamanho se necessário. Mas vamos por uma abordagem mais simples nesse momento, né? Além dos itens, o que eu preciso? Eu preciso do tamanho, né? Com esses dois dados aqui, eu consigo implementar a nossa pilha sem nenhuma dificuldade, tá? Eu vou copiar esses cabeçalhos e vou levar para o arquivo onde eu vou implementar de fato a nossa pilha, tá? Vou colocar isso aqui como C, né? Então, a primeira coisa, eu vou incluir lá o arquivo pilha array.h, não é isso? E vou deixar aqui os cabeçalhos que eu vou implementar. Então, vou começar com pilha inicia. O que é iniciar a pilha? É dizer que o tamanho é igual a zero. Concorda? Olha só. Vamos voltar aqui para o pilha array, né? O número de itens aqui vai ser, o máximo vai ser n, que é uma constante, já está definido. E esse tamanho aqui tem que ser inicializado com zero. Verificar se a pilha é vazia. Simples, ó. Se o tamanho da pilha for zero, ela está vazia. Se não, ela não está. Perfeito? Note que eu não preciso colocar o else, porque se eu entrar no if, eu já retorno e a função já termina, né? Próximo passo é o pilha push, né? Ou seja, eu vou adicionar o item na pilha. Aqui eu tenho que tomar um cuidado, que é o seguinte. O tamanho da pilha não pode extrapolar n, que é aquela constante que a gente definiu aqui, né? Olha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um if para poder garantir que isso não acontece. Se o tamanho for menor do que n, aí ok, eu posso inserir, né? Então vamos lá. Se for menor do que n, o que eu vou fazer? Eu vou na pilha, eu tenho um vetor que chama itens, eu vou na posição tamanho. Por que na posição tamanho? O tamanho ele coincide com uma posição após a última posição da pilha, né? Ou seja, vamos supor que eu tenho um vetor de tamanho 10. Significa que eu ocupei das posições 0 até 9. A posição 10 não está ocupada. Então o que eu vou fazer? Eu vou ocupar a posição 10 com o elemento x aqui, né? E agora eu vou aumentar o tamanho da pilha, né? E vou retornar 1, porque essa função retorna 1 em caso de sucesso e retorna 0 em caso de fracasso, né? Quando que fracassa? Quando o tamanho da pilha não é menor do que n, né? E não dá para inserir, a gente retorna 0, dizendo que não deu para inserir. Vamos lá, estamos quase acabando. Agora a função pop, que retorna o item, né? Eu estou assumindo que a pilha não vazia, né? Porque a função já está retornando o item de cara. Então o que a gente vai fazer aqui? Simples, ó. Eu vou armazenar esse item, né? Item vai ser quem? Vai ser, ó, pilha na posição itens, pilha tamanho menos 1, não é isso? E vou fazer pilha tamanho menos menos e vou retornar o item. Vamos ler isso aqui com calma? Olha só. Vocês concordam que o elemento do topo da pilha está nessa posição aqui, que é o tamanho menos 1, não é verdade? Então eu vou pegar esse elemento. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o tamanho da pilha e finalmente vou retornar o meu item, que é o inteiro, né? Fala, Túlio, dá para fazer esse código ficar menor? Dá, vamos diminuir o código. Eu vou diminuir o tamanho da pilha de cara e vou retornar isso aqui, ó. Mesma coisa, concorda? Eu já reduzi o tamanho, então a variável tamanho já está apontando para a última posição, eu vou e retorno essa posição. Mas Túlio, tem como esse código ficar menor ainda? Tem, olha aqui, ó. Lembram do menos menos na frente e do menos menos atrás? Né? Faz diferença. Quando o menos menos vem antes, o que isso aqui faz? Altera o valor, né, dessa variável e depois retorna o valor. Então aqui vou diminuir o tamanho, valor de tamanho
e em seguida eu vou retornar pilha X na posição, pilha tamanho -1. Qualquer uma das implementações estava correta. Por fim, retornar o tamanho é trivial, é só retornar a pilha tamanho. Tá aí, ó, implementamos todas as funções da pilha utilizando um array. Agora nós vamos implementar pilhas por meio de ponteiros. Então vamos lá, voltando para o código, vocês estão olhando aqui agora é para o arquivo de cabeçalho, que tem as funções definidas, né, lá no slide, mesma coisa, e a gente define item também como sendo um inteiro. Está faltando definir o quê? O que é uma pilha? Está faltando definir, é só isso, né? Pilha. Para implementar uma pilha, nós sabemos que nós vamos precisar de uma estrutura que eu estou chamando aqui de célula. Então eu vou desenhar uma célula para vocês, vamos lá. Uma célula é o que? Uma estrutura, né? Dentro dessa estrutura eu tenho o quê? Eu tenho um item, que é a informação que eu estou armazenando, e eu tenho também um ponteiro para uma próxima célula, né? Então isso aqui vai apontar para alguma coisa. Não sei o que ainda, né? Como definir essa estrutura? Vamos lá. Type def struct. Vou botar célula, né, como nome. O que uma célula tem? Tem um item e tem o quê? Um ponteiro para uma próxima célula, né? Porque uma célula aponta para uma célula. Olha só, aqui eu estou definindo esse nome struct célula, por quê? Porque eu não consigo usar apenas o nome célula ainda, uma vez que a estrutura não foi definida, tá? Então aqui dentro eu tenho que utilizar struct célula como está aqui, tá bom? E aqui, claro, é um ponteiro, né, que aponta para a próxima. Ok, defini o que é uma célula, mas não defini ainda o que é uma pilha. Bom, a pilha basicamente é o quê? É um ponteiro para o elemento do topo. E esse elemento aponta para o próximo, que aponta para o próximo e por aí vai, né? Ora, bem fácil, né? Posso fazer isso aqui, não posso? Posso dizer que uma célula é, na verdade, também uma pilha. E aí eu deixo o item para lá, né? Ignoro o item. Então o que a gente vai fazer olhando lá para o desenho? Eu vou dizer que isso aqui é uma célula. Vou tirar aqui o item, né? Obviamente, quando eu inicializar, vai apontar para nulo, né? Porque não tem nada naquela célula. Vou até colorir isso aqui, para vocês perceberem que se trata de uma, entre aspas, célula especial, porque eu estou ignorando o item dessa célula, tá bom? Então tá aí. É isso que a gente tem que fazer, né? Agora eu defini o que é pilha, defini o que é item, arquivo de cabeçalho completo. Próximo passo é implementar essas funções. Então vamos lá. Eu vou abrir um outro arquivo aqui. Eu vou incluir o arquivo de cabeçalho, é claro, né? Pilha.ponteiro.h. Então, essas funções que nós implementaremos aqui dentro. Vamos começar com o pilha inicia. O que é iniciar uma pilha? É basicamente, né, fazer isso daqui. Ou seja, fazer o próximo apontar para nada, apontar para nulo. Moleza, né? Então pilha prox recebe quem? Null. Né? Pronto. Resolvido. A pilha está iniciada. Para verificar se uma pilha é vazia ou não. Ora, ela é vazia quando ela aponta para nulo, ou seja, quando não tem nenhum elemento no topo. Portanto, se pilha prox for igual a nulo, significa o quê? Que a pilha está vazia. Caso contrário, ela não está. Pronto, olha como é que estamos indo bem. Já implementamos duas funções. Agora vamos implementar a função push, né, que insere um elemento na fila. O que é inserir um elemento? Inserir um elemento é o seguinte, eu tenho que primeiro criar uma célula, então vou criar uma célula aqui, ó. Então tá aí a nossa célula, né? Essa célula vai ter um ponteiro prox que aponta para alguma coisa, né? Então vamos lá, vamos começar criando a célula. Então eu vou criar uma célula no código, olha aí. Malloc, né? Size of, já digitei melhor, hein, gente? Célula. Tá aí, ó. Pronto, criamos a célula. Muito bem. Qual que é o próximo passo? Essa célula tem que apontar exatamente para onde, né, a pilha aponta, ou seja, para onde esse prox aqui aponta. Então eu vou fazer célula prox, receber quem? Receber pilha prox. Essa é a ideia. Nesse nosso exemplo, vai apontar para onde? Vai apontar para cá, para nulo também, né? Mesma coisa, vai apontar para nulo. Vamos pegar um exemplo, supondo que a gente tem aí algumas células adicionais para ficar mais interessante. Então, eu vou copiar essa célula aqui para ganhar tempo. Vou colar essa célula aqui, ó, uma célula aqui, e vou colar uma outra aqui. Então, supondo que minha pilha tem todas essas células, a pilha vai ser assim, concorda? Essa aqui aponta para cá, que aponta para cá, que aponta para nulo, não é isso? E eu estou aqui querendo inserir um novo elemento na minha pilha, né? Bom, inserir é bem isso aqui, tá, gente, que a gente quer fazer. Vou pegar e colocar aqui em cima, ó, de tal forma que esse aqui aponte para cá e esse aqui aponte para cá, né? Essa é a nossa ideia. Vamos fazer de uma forma mais organizada. O que nós colocamos no código? Olha lá.
Células prox, né? Ou seja, o próximo da célula vai ser quem? O próximo da pilha. Ou seja, eu estou pegando aqui o próximo da célula e estou apontando para cá, concorda? É isso mesmo que eu fiz. Ótimo, o que mais que eu tenho que mexer na célula? Tenho que colocar o item lá dentro, né? Que é o X, olha aqui no código, olha o X aqui. Então eu vou pegar esse X e colocar dentro da célula. Então eu vou vir aqui e colocar um item aqui dentro, né? Que no caso é o X. Pronto, né? Claro que essas outras células que já estavam aqui também tem um item. Vou escrever aqui só por uma questão de consistência, tá? Vai ficar mais bonitinho. Eu inseri essas anteriormente, elas já estavam na pilha, no nosso exemplo. Ok, preparei a célula para ser incorporada à pilha. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar essa célula na pilha. Como que eu faço isso? Eu basicamente vou pegar essa seta daqui e vou desviar para cá, olha. Então vamos desviar essa seta. Eu vou tirar essa seta daqui, verdade? E vou fazer ela apontar para onde? Ela apontar para cá, olha. Ou seja, pilha prox recebe célula. Acreditem se quiser, acabou. Já fizemos a inserção retorno 1 aqui porque deu certo. No caso aqui sempre vai dar certo, né? Estou assumindo que a gente tem memória infinita para simplificar. Pronto, inserimos o item na pilha. Próximo passo é o quê? Implementar a função pop, que remove itens da pilha, né? Na função pop, o que a gente vai fazer? A gente vai remover sempre aquele item que está no topo, aquela célula que está no topo. O que é remover? Remover é basicamente pegar essa conexão aqui, ó, e jogar para cá. Não é verdade? E depois deletar o que está aqui, fazer isso aqui, ó, que é remover. Estão vendo? Só que eu tenho que tomar um cuidado ao fazer essa remoção. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque eu preciso liberar isso aqui da memória, tá? Preciso liberar. E preciso também guardar esse item aqui para poder retornar ele depois. É muito importante. Então vamos lá? Qual que é o melhor jeito de fazer isso? É criando um ponteiro, né? Criando uma referência para essa célula. Então eu vou criar uma célula aqui, ó, que aponta para cá. Que tal? Vamos fazer isso? Célula, célula, ou seja, um ponteiro que aponta para quem? Pilha prox, não é isso? O próximo da pilha. Pilha setinha prox. Legal, agora eu tenho uma referência para a célula. Se eu tenho uma referência para a célula, eu posso tranquilamente agora fazer o quê? Desconectar essa setinha, ligando ela para cá. Notem que se eu não tivesse criado essa variável aqui, ao fazer essa desconexão, eu não teria mais como ter acesso a essa célula. Então eu estaria desperdiçando memória, eu perderia aquela memória. É o que a gente chama de memory leak, né? Vazamento de memória. Pois bem, felizmente nós não cometemos esse erro. Temos uma referência. O que a gente vai fazer? Pilha prox recebe célula prox, não é isso? Olha lá. A pilha aponta para quem? A pilha aponta agora para o próximo da célula que a gente está removendo, ou seja, diretamente para cá, concorda? Pronto, desconectamos essa célula da pilha. Parte da pilha está pronta. O que temos que fazer agora? Temos que armazenar esse item. X, de repente, né? Igual que célula item, não é isso? E agora que eu armazenei esse item, eu posso vir aqui, ó, e sem dó nem piedade, apagar essa célula, porque eu não preciso mais dela, ela está sendo removida, né? Então, free célula. Agora, tudo que eu tenho que fazer é retornar o item X, né, que eu removi. E ao finalizar a função, é claro, esse ponteiro aqui também vai ser desalocado. Então tá aí, fizemos o pop. Muito tranquilo, né? Tem que tomar cuidado, fazer passo a passo para não errar, né, para não perder referência nem nada disso. No mais é tranquilo. Vamos então para a última função, que é a função pilha tamanho, que retorna o tamanho da pilha. Bom, se eu tivesse um contador, alguma coisa assim, seria trivial, né? Mas como eu não implementei nada disso ainda, nós vamos ter que percorrer a pilha para descobrir o seu tamanho. Como é que eu faço isso? Ora, simples, eu venho aqui, ó, tamanho 1, tamanho 2, opa, nulo, acabou, é 2. Essa é a ideia. Nós vamos saltar elemento a elemento da pilha. Enquanto não for nulo, eu vou incrementar um contador. Então, vou criar uma variável tamanho que começa com 0, tá certo? E vou criar uma variável auxiliar, vou chamar de aux agora, tá? Que vai apontar para cá, olha. Ou seja, para quem vem depois da pilha, para a primeira célula, né? Para a cabeça, para o topo da pilha. Então, eu vou criar uma célula aux, um ponteiro, é claro, né? Que vai apontar para quem? Para a pilha prox. Olha só que legal. Enquanto o aux for diferente de null, o que eu faço? Tamanho mais, né? Ou seja, aumento o tamanho. E aí faço aux receber quem? Aux setinha prox. Ou seja, eu vou começar aqui onde ele está, né?
Depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse AUX aqui, ó, vou pular para cá. Então começa aqui, tamanho igual a 0. Né? AUX é diferente de null? É, tamanho mais mais. Beleza. Agora pula para cá. AUX é diferente de null? É, tamanho mais mais. Agora pula para cá, no caso null, né? Vou fazer o desenho de null aqui para ficar legal. AUX é null? É, não é mais diferente de null. Acabou. Calculei o tamanho, que nesse nosso exemplo aqui é 2. Retorna o tamanho. Pronto, implementamos a pilha utilizando ponteiros dessa vez, né? Mas nós podemos melhorar essa implementação, concorda? Dá para melhorar. Nós podemos, por exemplo, armazenar o tamanho. Nós podemos mudar um pouquinho a nossa pilha para ficar um pouco mais eficiente. Vamos fazer essa alteração rápida? Vamos lá. Eu vou aqui no pilha.ponteiro.h e ao invés de definir a pilha como sendo uma célula, eu vou definir uma pilha de verdade aqui. Eu vou criar uma outra estrutura para a pilha. O que vai ter dentro dessa estrutura? Uma variável tamanho e isso aqui, né? Um ponteiro para próximo, certo? Está muito parecido com célula, mas ao invés de item eu vou armazenar tamanho, que é o que me interessa de verdade, né? Ao fazer essa alteração, felizmente, todo o código que a gente tem aqui continua válido, né? Só que eu não preciso mais desse trabalho todo para calcular o tamanho. Porque ao inserir e ao remover, eu posso atualizar essa variável tamanho. Então, bastaria fazer isso aqui, né? Então aqui, ó, toda vez que eu inserir na função push, o que eu vou fazer? Tamanho mais mais. Toda vez que eu remover, o que eu vou fazer? Tamanho menos menos. Faltou só uma coisa. Eu tenho que inicializar essa variável tamanho, né? Então aqui em cima, olha, onde eu vou criar a pilha, né? Eu vou fazer também pilha tamanho igual a 0. Pronto. Você vai falar, mas tudo, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Olha, a vantagem é que agora, quando eu quiser consultar o tamanho, eu consigo descobrir o tamanho em tempo constante. Supondo que eu estou consultando o tamanho com muita frequência, eu vou ter um ganho de desempenho aí considerável, né? Porque a função anterior era O de n, agora eu tenho uma função que é O de 1, tá? Para fechar com chave de ouro, né? Vou deixar esse código para vocês depois, né? Só faltou a gente incluir a biblioteca que a gente usa. Notem que nós estamos usando a função malloc, estamos usando a função free, não é verdade? Então nós precisamos de uma biblioteca para isso, que é a biblioteca stdlib.h, tá certo? Não posso deixar passar isso desapercebido. Bom, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí desse estilão de digitar código e desenhar ao mesmo tempo. Farei a mesma coisa aí para algumas outras aulas, né? Alguns outros vídeos. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Ó. Até o próximo vídeo. Tchau!